A todos com a paz do Senhor. Quero dizer que é motivo de honra para mim estar aqui, de ter sido chamada pelos céus para anunciar a palavra do Senhor. Quero agradecer a Esther pelo convite, pela oportunidade. Que Deus te abençoe. Que Ele sopre o nome deste evento pelo Brasil afora e que pessoas sejam tocadas e impactadas. Eu estive aqui o ano passado e eu recebi do Senhor neste lugar o ano passado. Eu fui tocada pelo Senhor neste lugar. Quero agradecer a Deus, acima de tudo, pela oportunidade que Ele me concede. Eu não falo para as pessoas que eu tenho uma agenda. Eu falo para as pessoas que eu tenho oportunidade de falar de Jesus. Porque eu não era digna. Mas Ele me deu a oportunidade de falar dEle por onde eu passar. E enquanto eu viver, eu vou falar dEle. Em qualquer lugar que eu for, para qualquer lugar que Ele me enviar, eu vou falar da palavra dEle. Me acompanha nesta tarde a minha pastora, a pastora Girlane. Obrigada, pastora. A minha irmã, que além de minha irmã, é minha intercessora. Sempre foi, desde antes de eu me converter. A minha irmã sempre foi minha intercessora. Coisa linda. A minha amiga, Kênia Régia. Levanta a mão aí, Kênia. Gente, eu tô linda, não tô? Fala, pode falar. Então, foi ela que fez, tá? Então, ela costura, ela é uma mulher maravilhosa, é uma amiga, companheira, intercessora também da minha vida. E eu quero falar para vocês aqui que ninguém anda só. Ninguém vence guerra sozinho. Não adianta você achar que se Deus te der uma promessa, você vai chegar lá na frente só. Ninguém vence batalha sozinho, ninguém. Se o Senhor te der um chamado, se Ele disser que você vai fazer algo, se alinhe de pessoas que enxerguem em você o propósito de Deus. Talvez você nem consiga enxergar o propósito, mas se alinhe a pessoas que têm compromisso com os céus e que enxergam em você o que o Senhor depositou. Amém? Ninguém caminha só. Está comigo também? Gente, até dá um negócio assim por dentro, assim, ó. A namorada do meu sobrinho. Jesus amado, eu não estou preparada psicologicamente para isso. Mas vai dar certo em nome de Jesus. O menino era pequeno esse dia, já está namorando. Foi como assim, Jesus? Né? Mas amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 16. Quando a Esther me fez um convite, eu orei durante muitos dias, perguntando ao Senhor o que falar. E um nome só falava ao meu coração. Um tema só. Quando ela falou que era resiliência, ela me fez a pergunta no podcast, o significado da palavra resiliência. E eu falei para ela, muitas mulheres são resilientes. Muitas mulheres entram nos furacões afora e saem. E saem. Mas muitas vezes saem amarguradas, saem sem vida, saem não querendo semear na vida de ninguém, saem dizendo, não quero mais ter amigo, não confio mais em ninguém, né? Agora é só eu e Deus, estou trancando as portas. Se você tem esse pensamento, você vai sair daqui hoje liberta em nome de Jesus. Porque ninguém caminha só e ninguém vence vitória só. Gênesis capítulo 16. Quinta-feira eu não estava bem, eu falei, Jesus, o Senhor deve ter uma obra muito grande naquele lugar, porque o mês de maio ele entrou assim, na guerra mesmo. E quinta, como muitos anos eu estive prostrada, eu raramente me deito. E quinta eu não levantei da cama, muita febre, uma dor insuportável na cabeça, fazia tempo que eu não tinha uma crise de sinusite assim. E eu gritei socorro às minhas intercessoras. Falei, ora aí, porque o negócio está esquisito. Hoje eu não levantei. Quem me conhece sabe, eu não deito. Posso estar com dor, posso estar com... Quinta eu não levantei. E eu clamava, eu repreendia. Eu falei, Senhor, se é retaliação, repreende. Porque eu vou levar a tua palavra independente da forma que eu estiver. O joelho inchado, doendo. Fui para a UPA e nada. Mas eu sei que o Senhor tem algo a realizar neste lugar. Eu já sinto a presença do Senhor neste lugar. Tudo que foi feito aqui, com certeza foi feito para a glória do Senhor. Porque por Ele, para Ele e com Ele são todas as coisas. Não tem a ver com a Esther, não tem a ver com o culto na roça, tem a ver com os céus. E com o que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Amém? Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16, a partir do verso 1, diz assim. Ora,
Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho, ou seja, aceitou o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja por ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais ao anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos a seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que ele falava: tu és Deus que vê. Pois ele disse a ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Bir-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz a um filho a Abraão. E Abraão, seu filho, lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Senhor, eu quero te agradecer nesta tarde, nesse fim de tarde. Quero te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor me concede, Pai, de poder ministrar a tua palavra neste lugar, Senhor. Ministra aos nossos corações, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar. O Senhor conhece a necessidade de cada mulher que chegou aqui, Pai. Me toma neste lugar como boca do Senhor, Pai, para falar aos corações que precisam de uma resposta à vida do céu, Pai. Porque o Senhor é o que pode nos aconselhar, o que pode nos dar a direção, o que pode nos responder, mediante a tua vontade e mediante a tua palavra. Não retira de mim a tua presença. Eu não sou nada sem o Senhor, sou fraca, Pai. Mas o Senhor é o Deus poderoso que pode e faz todas as coisas. Usa-me como instrumento de vida neste lugar, nessas vidas, Pai, em nome de Jesus. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Todos conhecemos, podeis se assentar? Todos nós conhecemos essa passagem. Se alguém não conhece, hoje vai conhecer. Todos nós. Quem não conhece a história de Sarai? De Sara e Agar, né? Porque depois ela vai se tornar Sara. A palavra do Senhor vai dizer que Deus faz uma promessa a Abrão, que ainda é Abrão. O Senhor vai dizer para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, para onde eu te mostrarei. Vai para onde eu vou te mostrar. Eu vou te fazer uma multidão. Teu povo será incontável. E a gente vê hoje, em 2025, que realmente o povo de Abrão, a descendência de Abrão, é um povo incontável. A gente sabe também que a descendência de Abraão, por meio de Ismael, também é incontável. A gente vê a guerra no Oriente. É por isso que a palavra do Senhor se cumpre hoje. Porque todo o povo é contra a Palestina, contra os muçulmanos. Sim ou não?
todos os povos, e ele contra todos os povos, porque o Senhor já havia dito isso. Essa guerra não é de agora, é de lá, né? Foi uma decisão feita por Sara, um conselho tomado por Abraão, porque Abraão ele tomou o conselho de Sara. O Senhor disse que ele ia ter filhos, e eu acredito que esse consentimento de Abraão foi um pouco orgulhoso e egoísta. Foi um pouco sobre ele. Já que a promessa é minha, vamos parar para pensar. Já que a promessa é minha, e ela não gerou, e ela tem a serva. E naquela época se podia fazer isso, quando a mulher não gerava. Vinha, né, a serva e gerava no lugar da esposa. Então eu penso que é um pensamento bem egoísta o de Abraão. Já que ela não gerou e ela está me dando a serva, por que eu não vou tentar? Já que o Senhor me deu uma promessa e ainda não aconteceu, já tinha 10 anos que eles estavam ali naquele meio daquele povo, por que eu não vou aceitar? Mas agora vamos falar de Sarai, de Sara, vou me referir a ela, Sara e Agar. Quando a Esther me fez o convite, eu só pensei nessas mulheres e principalmente em Agar. Porque eu não sei se vocês sabem, Agar não tinha escolha. Ela tinha uma dona e a dona falou para ela que ela ia dormir com o esposo dela. Então ela não tinha escolha. Ela tinha que ir, porque a dona dela disse que ela tinha que ir. E agora ela vai gerar, ela está grávida. E a gente, dependendo do que a gente está vivendo, e dependendo do que a gente tem da parte do Senhor, às vezes a gente fica exibida, sim ou não? Sim ou não, meninas? Só eu que fico exibida de vez em quando, não é possível. Não é possível, gente. Só eu que vou ter que reconciliar. De vez em quando, quando o Senhor nos concede uma bênção, assim a gente fica assim se achando. Lá estava Agar, se achando, né? Agora a senhora é eu, porque o burro está em mim, a mulher não gera, né? Agora eu sou a mãe do filho de Abraão, né? Agora eu vou gerar. Ela tinha ou não motivo para se sentir? Tinha. E agora vamos pensar para Sara, porque a gente pensa só na humilhação que Agar viveu. Mas você consegue entender, não sei se você consegue compreender qual que era a humilhação de uma mulher não gerar naquela época. E acredite, em alguns ambientes pela face da terra ainda não mudou muito não. Quando a mulher é infértil, quando ela não gera. E se você olhar para o contexto da palavra do Senhor, normalmente era Deus quem cerrava a madre da mulher. Não tinha a ver com o homem, era o Senhor mesmo. Ele vai cerrar a madre de Rebeca, de Raquel, de Rebeca, vai cerrar a madre de Ana. E a palavra do Senhor diz claramente que é o Senhor quem encerra. Eu costumo dizer por aí, é o Senhor que nos faz gerar. Não é um sexo, é Deus. A palavra do Senhor diz no livro de Eclesiastes que quando a gente morre, o nosso corpo volta para a terra. A alma vai para o lugar que você escolheu durante a sua vivência na terra. Mas o Espírito que nos dá a vida, ele torna para Deus. Então, para a gente gerar, o Espírito tem que descer. Se ele subiu, ele desceu. Sim ou não, meninas? Então, agora Sarai está enfesada, triste, porque ela não gera. Mas a sua serva está gerando o fruto que ela achou que era o fruto da promessa. Porque ela foi pôr a mão aonde não era necessário. O Senhor não pediu ajuda para ela. Eu me lembro que a primeira vez que o Senhor disse que eu ia pregar, eu estava no estado de São Paulo, eu tinha 20 anos. E até então o Senhor nunca tinha usado um profeta para falar comigo. Ele tinha falado comigo uma vez, aos 16, num congresso de missões, que ele ia me levar para pregar. Mas ele falou para mim. Mas depois disso, nunca mais. E aos 20 anos, eu estou em um culto normal, um culto simples de ensino, numa terça-feira, se eu não me engano. E o cara está lá pregando e falou assim, que Deus tinha uma promessa para mim. Eu olhei para o cara e disse, o cara está doido. Deve estar falando com a pessoa errada. Mas ele disse para mim, que o Senhor estava mandando ele dizer que eu ia pregar aos 4 cantos da terra, que eu ia anunciar a palavra dele. E foi falando, e quando foi no outro dia eu me acordei crente, jejuando. Eu não era crente não, gente, eu era convencida, eu não era convertida. E aí eu já fui orar, e eu fui jejuar, e eu fui ler a Bíblia, e eu comecei assim, sabe, eu estava crente, eu me achando, né? Aí eu fui a um culto no lar, numa casinha, uma tapera assim, quase caindo. E quando eu cheguei lá, tinha um profeta, e aquele profeta veio, pegou na minha mão. E o Senhor disse assim: e eu nunca entendi aquilo, até viver. E ele ainda disse assim:
Eu não preciso da tua ajuda para fazer o que eu vou fazer. Eu não preciso da sua ajuda. Porque eu achava que se eu orar, se eu jejuar, se eu isso, logo eu estou aí, né? Não sabia eu que eu ainda ia passar 8 anos na taca lá no mundo para poder vir para Jesus. E realmente foi. E aí eu vejo muitas pessoas falando assim, não, irmã, mas o Senhor me fez a promessa que eu vou pregar, então eu vou fazer teologia. Ele mandou tu fazer. Não, irmã, mas o Senhor disse que eu vou cantar em muitos congressos, então eu vou começar fazendo a aula de canto, e eu vou não sei o que. Ele mandou tu fazer. Porque até hoje, 12 anos servindo ao Senhor, eu entendi que quando Ele nos faz uma promessa, a única coisa que Ele quer de mim e de você é a obediência. Mediante aquilo que Ele quer, não aquilo que o nosso ego nos manda fazer ou falar. Ele quer posicionamento de fé e de obediência na promessa e principalmente nele. Porque quem faz é Ele, no tempo dele, na hora dele. E agora Sara está sofrendo uma aflição. Por quê? Porque colocou a mão onde não devia. Porque se conhecesse a Deus, quando a gente conhece a Deus, a gente consegue entender que, ainda que as circunstâncias me provem ao contrário, eu vou gerar aquele que Ele diz que eu vou gerar. Ele não depende da situação, Ele não depende da condição financeira, Ele não depende do teu útero, Ele depende só da tua obediência. Se Ele te falou que tu vai gerar, você vai gerar. Agora 2 mulheres vão padecer humilhação, sim ou não? Sara, porque a serva se enalteceu dentro do seu lar. E a serva, porque Sara vai humilhar a ponto dela fugir. E eu acho interessante o propósito. Eu digo que na gravidez do Ezequias o Senhor fez comigo como Agar. Caminha, infeliz, e não olha para trás. Volte lá para onde eu te mandei e não olhe para trás. Porque eu vivi uma situação na gravidez de Ezequias, algumas pessoas sabem, que eu não tinha outra opção que não confiar naquele que tinha me feito carregar o Ezequias no meu ventre. Então a situação, eu me sentia como Agar. Falei, Jesus, eu não tenho outra opção. Ou eu me sujeito à situação, ou eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sempre dizia para o Senhor, eu tenho consciência que o Deus que me fez gerar, Ele vai manter a gestação e vai me fazer chegar ao fim dela. Eu ia falar para o Senhor, eu não sei o porquê dessa situação e o pra quê, porque eu não te pedi esse tanto de filho, mas o Deus que sustentou o povo no meio do deserto também é poderoso para me sustentar nessa situação. Eu não sei para quê, mas eu escolho obedecer. E agora a Sara vai sofrer porque enfiou a mão onde não devia. Porque queria dar uma mãozinha para Deus. Porque queria fazer o que ela achava que era competente para fazer. A sua competência nesse dia de hoje é obedecer e confiar ao Deus Todo-Poderoso que Ele vai fazer. E agora vai Agar chorar e fugir. Porque tem coisa pior do que você estar vivendo numa casa que às vezes não é sua e você ser humilhada. Eu não sei quem já passou por essa situação, eu já. É horrível, uma sensação de desespero. A alma fica do tamanho de um caroço de feijão. Você se aflige, dá um desespero, uma vontade de morrer, de fugir, de correr. E assim está Agar, desesperada. Porque mesmo carregando um filho do dono de todas as coisas naquele lugar, carregando o filho do patrão, vamos dizer, tinha uma mulher ali oprimindo ela. Porque Sara, o que ela queria? A Sara queria demarcar o lugar dela. Porque ela pensou assim, agora eu perco meu lugar de esposa. Mas está Agar sofrendo. Por quê? Porque ela não pediu para gerar. Mas quem é que faz gerar? Quem é que dá a vida? Não é o sexo, eu quero te dizer de novo. Quem é que desceu sobre Agar para que o fruto viesse? Para que o ventre dela tivesse vida? Quem foi quem soprou sobre o ventre dela uma vida? Foi o próprio Deus. Não foi o inimigo, não foi o projeto de Sara. O Senhor já conhecia qual era o projeto de Sara. Porque as nossas atitudes, a nossa maneira ímpeta de ir lá e querer resolver e fazer do nosso jeito,
Ele já conhecia Sara. Só que o que eu acho lindo é quando Agar corre. E às vezes o Senhor nos permite correr. Quando a humilhação pega ela, pronto, dela sucumbir e ela correr para o deserto, é onde ela vai de encontro à promessa dela, porque até o momento só Abraão e Sara tinham promessa, mas a humilhação e a fuga que ela tem faz ela correr, e o anjo vai de encontro a ela para dizer para ela que ela também tinha uma promessa. A aflição de alma dela, a situação, às vezes você não entende o que está vivendo, a situação adversa, mas às vezes o Senhor está te impelindo para ter um encontro com Ele, para você entender o que Ele ainda vai fazer na tua vida. Às vezes você vive a situação tão dolorosa e você não está entendendo porque o Senhor está te espremendo, está te empurrando para o deserto. É para quê? Para encontrar com o anjo e ouvir dele que há uma promessa sobre a tua vida. E Agar fugindo. Quem aqui já fugiu? Gente, do Canedo eu já fui embora 10 vezes. Por último eu disse: entendi, Jesus, já entendi. E eu falei para ele: não me ensina mais esse lugar e depois me tira daqui, porque se o Senhor me amar, me ensinar a amar, me deixar amar esse lugar. Eu já estou amando o senador Canedo, gente. Chega a dar um negócio assim, ó. Porque eu já fui embora daqui muitas vezes, porque a situação não me favorecia, porque eu me sentia espremida, e eu pensava: não vou sobreviver nisso aqui, eu vou sucumbir. Mas eu quero te dizer que o lugar em que o Senhor te empurra para ser espremida é onde Ele vai te dar a promessa. Eu não sei o que é que tem te oprimido, te humilhado, mas isso vai te levar até o encontro com o anjo do Senhor para te dizer que você também vai gerar. E que você gerar, ninguém vai poder contabilizar. Quem é que pode contabilizar a descendência de Agar com Abraão? Quem? Quem é que consegue contar este povo? E quanto mais todo o mundo luta contra ele, parece que mais ele cresce. E para nossa tristeza, eu quero dizer uma coisa para vocês. Ainda que a gente saiba que a descendência de Ismael é uma descendência que foi o Senhor que prometeu que seria grande, estatisticamente, se nós cristãos não resolvermos gerar também, em 2060 os muçulmanos terão conquistado toda a terra, porque eles já conquistaram a Europa. Imagina a Agar vendo a descendência dela nesse nível. E eu vou te dizer como é que o Senhor vai fazer de Agar uma grande nação? Gerando. E isso é tão forte que a estratégia de guerra dos muçulmanos é gerar. Porque as mulheres geram 10, 12, 15, quantos filhos puderem ter. Porque a estratégia de guerra deles é gerar. Para você ter noção de como é poderoso gerar. Como é lindo. É lógico que eles usam para o lado errado, claro. A gente sabe disso. Mas que culpa eles têm se nós que conhecemos a verdade escolhemos serrar a nossa madre com a mão própria? Queremos cessar o frutificar. Se dependesse de mim, eu tinha parado no Arthur e estava bom. Porque eu queria só o Arthur. Mas o Senhor disse que eu ia gerar mais. E eu ouvi demais. Para questão de filho. Essa mulher só sabe parir. Minha irmã, tu tá grávida de novo? Não, pelo amor de Deus, mulher. A minha avó um dia disse assim: tu só vai ter mais esse, né? Eu disse: ainda nem cheguei no tanto que a senhora gerou a mulher. Falei: a senhora teve 8, estou no 3º. E quando alguém te falar sobre os projetos que o Senhor te entregou, porque alguém ouviu a promessa do anjo Agar? Alguém ouviu, gente? Além dela? Tinha alguém lá? Não tinha. E às vezes o anjo do Senhor falou só com você. Disse só para você que você ia fazer. Disse só para você que você ia viver.
Disse só para você que a sua descendência era incontável. Disse só para você que a sua empresa ia prosperar. Disse só para você que Ele ia te levantar como uma mão poderosa para abençoar a outros. Você não precisa que os outros ouçam que o anjo do Senhor, que o Espírito de Deus falou a você. Você só precisa crer naquilo que o Senhor já te falou. Porque a gente quer que os outros ouçam o que Deus falou para a gente. Isso fala de ego. Mas aí, como o Senhor queria trabalhar na vida de Agar, Ele vai falar só para ela. Ele falou para mais alguém? Tinha mais alguém? Não tinha, era deserto. Mas Ele falou: ei, vai ser incontável. Há uma promessa também sobre o que está no teu ventre. Há uma promessa. Então volta para lá e se submete. E aí nós vamos voltar para a palavra do Senhor, que vai dizer assim: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele a seu tempo vos exaltará. Mas a gente às vezes não quer se humilhar. Aí a palavra do Senhor vai dizer assim também: os que se deixam humilhar serão exaltados. É os que se deixam. Sabe quando que Sara vai engravidar? Ismael já era adolescente. Agora você consegue imaginar o quanto Agar desfrutou com o seu filho do lado do pai? Porque agora a humilhação vai passar. Por quê? Porque tem uma promessa. Eu não sei o que te tem feito sucumbir em meio às dores. Eu não sei o que tem te oprimido. Eu não sei o que tem feito você querer desistir, mas eu quero te dizer: faça como Agar hoje, volte para o centro do propósito aonde o Senhor te colocou. E se submeta debaixo da potente mão do Senhor, e Ele a seu tempo vai te exaltar. Porque quando Agar vai ter a criança, tu acha mesmo que a Sara vai oprimir a criança, que é filho de Abraão? Não. Mas Agar também não vai tomar o lugar de Sara, porque ela vai entender qual que é o lugar dela. E é importante, quando o Senhor nos chama para uma trajetória, saber aonde era o nosso lugar. Aonde é o seu lugar? Aonde o Senhor te colocou? Aonde é que Ele quer você? De que maneira que Ele vai te usar? Como que Ele falar de você um instrumento dele na terra? O que Ele tem pedido? Qual a posição que Ele tem ordenado a você? De que forma você pode ser frutífera para o reino de Deus? Porque Sara vai gerar também, há uma promessa. Mas até Sara gerar. Agora vamos falar de Sara. Sara humilhou Agar, sim ou não? Mas você consegue imaginar o sentimento de humilhação de Sara? Quando Ismael nasce, você consegue entender como aquela mulher precisou ser forte? Como elas precisaram ser fortes juntas? E às vezes você quer ser forte sozinha. Não, Senhor, com a fulana não convive. Vai ter que conviver. Não, Senhor, do lado da fulana não permaneça. Às vezes para você viver o teu milagre, vai ter que ver a outra criar Ismael. Às vezes você não quer ajudar a outra a criar Ismael. Vai ter que ajudar. Até você viver o tempo da sua promessa, até o teu ventre ter vida, vai ter que ver Ismael crescer saudável e debaixo da tenda do Pai. Até o Senhor cumprir a promessa dele na tua vida, você vai ter que ajudar a criar Ismael. E aí o Senhor me faz entender aqui que hoje, nesta tarde, tem gente dizendo que o fulano não convive, vai ter que conviver. Fulano não ajuda, vai ter que ajudar. Com fulano no caminho, vai ter que caminhar. Porque no momento você é infrutífera. Então vai ter que aprender com quem já gerou, com quem já sabe o que é gerar vida. Sabe por quê? Porque se você é infrutífera e não anda com quem gerar vida, você vai morrer sozinha. É impossível ser frutífera sozinha. Sabe por quê? Tem um ditado por aí que Deus não dá asa à cobra. E se Ele nos faz frutíferos sozinhos, a gente cresce o ego. Acha que não precisa de ninguém.
E às vezes nem de Deus. Não, que isso, eu dou conta. Não, que isso, eu consigo. Quero te dizer que sozinha você não consegue. Vai ter que ajudar a criar Ismael. Vai ter que olhar Ismael e ver ele crescendo. Vai ter que ver H amamentar. Às vezes a gente não quer ver H amamentar. Às vezes a gente não quer ver a outra voar, crescer. Porque a gente acha a outra indigna. Senhor, era eu, a promessa era minha. Por que eu fui meter a mão? Porque o Senhor também tinha um propósito. Porque o Senhor tem um propósito com cada uma de nós. Ele não nos fez inúteis. Ele nos fez úteis. Nós só precisamos entender qual é o propósito e qual é a forma que Ele vai nos usar. Nós só precisamos submeter ao centro da obediência, daquilo que Ele quer. Nós só precisamos estender a mão para cuidar umas das outras. Nós só precisamos nos dispor a cuidar do Ismael da outra. Nós só precisamos ser como Agar e Sara, andar juntas, suportar uma outra, até a outra viver a promessa. Nós precisamos andar unidas, mesmo que doa na gente ver o filho da outra crescer. Mesmo que doa na gente ver o projeto da outra alavancar. Porque no tempo certo o Senhor fará florescer a nossa promessa. No tempo certo o Senhor te fará frutífera. No tempo certo o Senhor te fará gerar. O Espírito Santo de Deus está falando neste lugar. No tempo certo você vai gerar vida também. No tempo certo você vai ver seu filho nascer e crescer também. No tempo certo, no tempo dele. Mas nesse exato momento o Senhor está te dizendo: ajude a criar Ismael. Meu filho mais velho chama Arthur. Eu não sabia que eu não podia gerar, então eu pedi a Deus o Arthur. E eu falava para o Senhor assim, mesmo sem conhecer. Falava para ele assim: se o Senhor me fazer gerar e for um menino, ele não será meu, ele será teu. Mas eu quero um menino, porque eu queria gerar. E aí o Arthur nasceu, e o Arthur era a corda do meu coração. A corda. E tudo que toma o lugar do Senhor, o Senhor tira. Então durante um tempo o Senhor me permitiu ficar longe do Arthur. E nada me massacrou mais a minha alma do que o Arthur longe. E aí nesse propósito eu vou ter um encontro com Jesus. Eu vou ser alcançada por Ele. E quando eu sou alcançada por Ele, o Senhor vai mandar eu cuidar do filho da minha irmã. E aí enquanto eu cuidava com todo o amor do Iago, que é o meu sobrinho, meu segundo sobrinho, que eu levava para a creche, que eu dava comida, que eu dava banho, eu sabia que o meu filho estava em outro lugar sendo maltratado. Mas aí eu cuidava do Iago com todo amor. Eu protegia o Iago, eu brincava com o Iago, mesmo Arthur estando longe. E agora, não sendo pouco, o Senhor mandava eu fazer jantar romântico para os casais. Agora lá estou eu, olhando o filho de alguém, mesmo que fosse o filho da minha irmã, sem marido, e cuidando de fazer jantar romântico para as outras. Quantas vezes eu fiz jantar românticos para outras mulheres? Quantas vezes eu tive que cuidar do Ismael de outras mulheres? E aí às vezes a pessoa acha bonita a irmã Luziane vir pregar aqui no Aviva Mulheres. Mas eu escolhi cuidar e servir, independente quando meu filho estava longe. Eu escolhi acolher mulheres com problemas no casamento, mesmo quando eu tinha sido abandonada 12 vezes pelo mesmo homem. Eu escolhi fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, que é servir com amor aquelas que já estavam lá na frente. Eu ainda estava lá no final da fila. Eu escolhi. Eu falei: eis-me aqui, independente da situação. E aí você vem me dizer: irmã Luziane, você não conhece a minha situação. A sua eu não sei, mas a minha eu sei. E durante todas as vezes que eu passei adversidades, lutas, eu falava para o Senhor: eu sei que vai passar, mas eu quero passar exaltando o teu nome e exalando o teu amor. Eu sei que vai passar, mas eu quero passar, Senhor, te adorando, te servindo e cuidando daquilo que o Senhor me chamou para cuidar. Eu sei que vai passar, Senhor, mas eu escolho me submeter ao processo. Aí você acha que é bonitinho a promessa? É bonita mesmo.
Mas imagina hoje se você tivesse a oportunidade de sentar com Sara e perguntasse para ela como foi cuidar de Ismael enquanto você não gerava. Como foi suportar Agar? Ou perguntar para Agar como foi suportar Sara enquanto você estava gerando. Porque só a gente que é mulher sabe como que fica o nosso emocional quando a gente está gerando. E na situação de Sara, de Agar, além de estar gerando aquilo que ela não pediu para gerar, passando uma situação que o Senhor deu uma ordem, volte. E Ele não manda só voltar, Ele volta e te humilha. Volta e te humilha. Ele não manda só voltar, voltar é fácil. Agora se humilhar, ninguém quer. Mas os que se deixam humilhar serão exaltados. É os que se deixam. Não é as humilhados, não. É os que se deixam. E agora Agar se deixa. E até Israel nascer, eu creio no meu coração que ela vai viver um tempo de plenitude com Agar, com Ismael. Na sua tenda, porque cada uma tinha a sua tenda. E eu tenho convicção de que nada lhe faltou. Porque quando Ismael nasce, Abraão está com 86 anos. E quando Sara gera, Abraão já está com 99. Eu acredito que é muito tempo de regozijo. É muito tempo de gozo. Sim ou não, meninas? Aí às vezes a gente acha que é só tristeza, que é só humilhação, que é só dificuldade. Não. Há tempo para todas as coisas. E em Eclesiastes vai se falar que há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de choro, mas há tempo de riso também. Eu não sei em que tempo você está, mas independente se é o do choro ou se é o do riso, desfrute ele, porque em cada tempo, se é possível, receber novidade de Deus. Eu não tenho saudade da situação que eu vivi na gravidez de Ezequias, mas eu tenho saudade do que eu recebi do Senhor. Porque a água saindo da rocha é só no deserto. Porque maná é só lá no deserto. Porque mar se abria só em Piairote. O mar só se abriu em Piairote. Tem algum outro lugar que o mar abriu? Não. Tem algum outro lugar que alguém comeu maná do céu? Não. Então se o teu tempo é de chorar, por favor, recebe o que o Senhor tem para te entregar. Adora Ele, canta Ele, se humilha. Fala para Ele que você vai fazer. Fala para Ele que você vai ajudar a criar Ismael. Fala para Ele que você vai acolher Agar. Fala para Ele que você vai se submeter como Agar se submeteu à sua senhora. Fala para Ele e recebe dele o que Ele tem para te entregar, independente do tempo. Se é o do choro ou se é o do riso, desfrute Ele na presença do Senhor. Dificuldades, irmãs, todas nós passamos. Se a gente for pontuar aqui, todo mundo aqui tem uma prova. Todo mundo aqui tem uma história para contar. Todo mundo aqui tem alguma coisa para falar. Todo mundo aqui tem alguma coisa para dizer que está doendo, que está machucando, que não está suportando, que a estrutura já não está aguentando. Mas eu quero te dizer, o Senhor te fez para suportar. Mas suporta cantando, suporta adorando, suporta servindo, suporta intercedendo, suporta buscando, suporta se humilhando, suporta se submetendo. Resilientes. É a palavra que eu dou para Sara e Agar. Resilientes. As duas. Cada uma tinha a sua dor. Cada uma desfrutou de uma parte dessa dor. Mas cada uma viveu a promessa, sim ou não? Cada uma se alegrou depois de chorar, sim ou não? Elas foram resilientes. E de que forma ela saiu? E eu acho lindo. A palavra do Senhor vai dizer que quando Sara gera, todo mundo que fosse contar sobre Sara iria rir. Todo mundo que fosse ler sobre o nascimento de Isaac iria rir. Porque Isaac significa riso. E é impossível você ler a história de Sara e você não rir. Uma mulher de 90 anos.
gerando. Você consegue imaginar as irmãs falando, nossa, tá velha, irmã, para parir? Nossa, não tem vergonha não, será? 90 anos parindo. Que para os outros parece ser humilhação, é a promessa de Deus se cumprindo. Esses dias o meu filhinho, mas a Clarice é uma benção, gente. E ela andando no sol quente, ela odeia andar no sol quente. Ela é filha daquela dali, eu sou pari. E ela falou assim, eu não aguento mais andar no sol quente. Eu digo, mulher, ora pelo carro. Eu não aguento mais andar por esse carro. E o Eliseu falou assim, mas Jesus prometeu. No tempo certo ele vai dar, não é, mãe? Isso, meu filho, não tem. Mas eu não quero mais orar por esse carro. Você é Clarice? Mulher sendo mulher. E o Eliseu tá lá, mas Jesus prometeu, não foi, mãe? Foi, meu filho. Então, se Jesus prometeu, Clarice, o carro vai chegar. Aí a Clarice, já tem tanto tempo que ora por esse carro e esse carro não vem. Gente, a Clarice tem 6 anos. Mulher sendo mulher, sim ou não? E o Eliseu lá, firme e forte na promessa. Tem 8 anos que o Senhor mandou eu tirar a carteira. Eu falei, Jesus, cadê o carro? Já tirei a carteira, estou habilitada. Mas quem está nervosa com a promessa é a Clarice. Porque toda vez que ela vai para a escola, que ela tem que ir de a pé e ela voltar no sol quente, para ela é o fim do mundo. E assim somos nós, mulheres. Com as promessas que o Senhor nos faz. Gente, o Senhor disse que eu ia pregar, eu tinha 20 anos, eu tenho 40. Tem 20 anos que Ele falou. E depois de 20 anos eu vou voltar lá em Campinas, aonde o Senhor fez a promessa. Eu não sei qual é o tempo da tua promessa, mas eu quero te dizer, faz como Agar, volta, te humilha. Quero te dizer, faz como Sara, ajuda a outra a criar o Ismael. Eu quero te dizer nesse fim de tarde, aproveita o tempo que você está vivendo. Gente, eu amo ser casada, mas eu morro de vontade de coisas que eu vivia com Deus quando eu não tinha marido. Uma saudade, assim, umas coisas, assim, sabe? E olha que eu tenho um gentleman, não é? Ela viu, ele é um gentleman, gente. Mas eu sinto falta de umas coisas que eu vivia com Jesus, só eu e Jesus, quando não tinha marido. Então aproveita o tempo. Porque todo tempo, seja do choro, da prova, da adversidade, da dificuldade, da falta, do excesso, Ele vai te ensinar alguma coisa. Então pega o que o Senhor quer te ensinar nesse momento que você está vivendo. Para de reclamar. Para de querer submeter os outros debaixo dos teus pés e se submete ao Senhor. Para de cobrar do Senhor, cadê a promessa? E vai cantando, vai adorando, vai exaltando o nome dEle. Sai dessa prova resiliente, mas não sai morta não, pelo amor de Deus. Porque o importante não é como sai, é como você chega lá. Eu conheço muitas mulheres que falam, não, irmã, já vivi essa prova aí, Deus me livre. Amigas nunca mais. Eu é que digo, Deus me livre de não ter amiga. Sangue de Jesus me lava e me livra. Gente, é bom demais ter amiga. Deus é mais de andar só. Não, irmã, é porque já me decepcionei demais com pessoas. É porque tu deve ser muito santa, alecrim dourado. Tu não erra com ninguém. É o alecrim dourado. E nós mulheres, então, quando não fere com a língua, fere com o olho. Não, irmã, é porque tu não sabe o que a outra fez. Eu não sei mesmo. Mas uma coisa eu sei, é melhor serem 2 do que só. Porque se você cair, a outra te levanta. Eu não sei mesmo e eu não preciso saber. Mas eu quero te dizer, saia, crente. Saia trazendo água para quem ficou em cima com sede. Saia trazendo vida para quem já está morto. Saia amável, saia querendo servir, saia querendo cuidar, saiba querendo proteger, saiba querendo fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, que é somar no reino de Deus.
Eu vejo muitas mulheres que são firmes e fortes e duras na queda, mas são amarguradas, matam a outra com a língua, não sabem proteger, não sabem cuidar, não sabem abraçar, não tem compaixão, não tem empatia, não tem misericórdia. O importante não é sair lá do outro lado, é sair como Miriam saiu, cantando e tocando pandeiro. É sair igual Miriam saiu, cantando e tocando pandeiro, fazendo arraial e dançar na presença do Senhor. Não é sair amargurado de espírito e dizendo que não vai mais ter amigo. O Senhor te livre. Saia dizendo: Senhor, eu quero sim ser amiga. Quer ter uma boa amiga? Seja uma boa amiga. Quer ter uma boa intercessora? Seja uma boa intercessora. Quer ser bem cuidada? Cuide, plante. O reino espiritual, ele é fértil. E independente da semente, ela vai nascer. É você que escolhe o que vai colher. O reino espiritual é uma terra fértil. E a semente é nossa. A irmã foi o demônio. Satanás está furioso. Não, irmã, é a semente sua que está ruim. Muda a semente. Troque a semente. Mude. Se volte. Vamos aprender com essas duas mulheres. Eu aprendi com elas. Não sei vocês. Mas eu já fui como Agar. A que se humilhou. Eu já fui como Sara. A que gerou a promessa. Porque o Ezequias, o Eliseu e a Clarice são promessas. E acredite. Eu falo que o Ezequias foi a faculdade. E a Clarice a pós-graduação. Jesus, o mestrado, foi o marido. Estamos aí na caminhada todos os dias. Porque o aprendizado não acaba. E quanto mais a gente pensa que sabe, menos a gente sabe. Principalmente com relação às coisas de Deus. Quando a gente pensa que já conhece de tudo, o Senhor vem te amar e te fala assim: não, vem cá, deixa eu te mostrar que você não sabe de nada ainda. Você ainda não aprendeu nada ainda. E queira aprender com quem tem para te ensinar. Queira andar com quem já frutifica. Ah, eu sou estéril, vou andar com as amarguradas de espírito. Não vai não, irmã, vai dar B.O. Eu tenho uma amiga que ela é passada de sem noção. Eu digo: mulher, tu já é amargurada de espírito. Tu ainda escolheu uma amargurada para ser tua beste. Aí fica difícil. Ela amargurada de espírito. Aí a beste dela é pior do que ela. Quando surta, quebra o pau, grita, xinga. Eu falei: minha irmã, sai fora. Vai morrer estéril. Junta com gente que quando te leva para o hospital te faz rir. Que é aquela dali, ó. Você está no hospital morrendo, o médico passa e diz: não, tá rindo. Pode esperar. É ela. Você está lá morrendo de dor, engessada, pescoço duro, rindo de se acabar. E o médico nem te atende, porque pensa que vai tudo bem. Não, vai tudo bem. A mãe está se acabando de rir na maca com o pescoço engessado. Anda com quem te faz florescer. Anda com quem te mostra o poder de um sorriso. Anda com quem te mostra o teu potencial em Deus. Anda com quem vê em você o que ninguém enxergou. Às vezes o Senhor abre o olho de alguém e fala assim: nossa, há uma promessa ali a ser cumprida, há algo ali para ser vivido, mas precisa de alguém que vai regar. Eu durante muitos anos eu fui oprimida pelas minhas líderes. E uma hora eu falei: Jesus, eu estou cansada. E o Senhor me deu a pastora Girlânia. E eu falei: obrigada, Jesus, obrigada, Senhor. E toda vez que eu chegava na igreja, que eu pensava assim: agora não vai. Lá vinha a pastora Girlânia, botava a mão na minha cabeça, a mão no meu coração e dizia: Senhor, a tua promessa é grande, Senhor. Senhor, a tua obra é grande. Aí eu voltava para casa: aleluia, Jesus, glória a Deus. Anda com quem enxerga o que Ele colocou em você. Anda com quem sabe que você será frutífera, ainda que nesse momento você não esteja frutificando. É isso que o Senhor quer de nós. Eu falo para o Senhor. Falei: Jesus, eu vou cuidar das tuas filhas até o Senhor me chamar. Porque Ele me chamou para cuidar das mulheres. E eu cuido com amor. Tem dia que eu tenho vontade de torcer o pescoço. Aí eu vou pro joelho e digo: Jesus, ajuda essa vida que sou eu. Ajuda eu, Jesus, é eu. Porque a outra não está entendendo, Jesus. Eu vou rachar a cabeça dela com a lenha assim, ó. Botar lá dentro.
Mas eu disse sim. A Esther falou que o Senhor me deu um propósito, um projeto. Chama Eu Sou Uma Coroa. Pensa no negócio abençoado. Provérbios 12:4 diz: porque a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. É que procede vergonhosamente a podridão dos seus ossos. Mas é difícil. Mas eu falei para o Senhor, um dia eu falei: Jesus, eu não sou capaz. Eu sou indigna, não dou conta disso aqui. Eu não posso, não dou conta. Ele disse para mim, menina, chegou, chorei na hora. Ele disse: realmente, tu é indigna. Tu não é capaz, é verdade. Mas você me disse: eis-me aqui. Você me disse que estava disponível. E todas as vezes que eu terminei o encontro dizendo nunca mais. Porque toda vez que termina desse jeito eu digo nunca mais. Lá vem ele e diz: eis que eu te digo que vou alargar as tendas. Porque vim em ti disponibilidade. Esteja disponível para os projetos de Deus. Seja uma gestação física, ou seja uma gestação no mundo espiritual. Seja físico ou espiritual, esteja disponível. Queira servir o reino de Deus com o que Ele quer que você sirva. Tem gente que diz: não, Senhor, eu sou advogado, eu quero servir aqui. E o Senhor está dizendo para ela assim: minha filha, eu te quero lavando a louça lá no Congresso Viva Mulheres. Não, Senhor, é porque eu quero ser a preletora. Ele está dizendo: não, minha filha, eu te quero só levantando a mão, sendo a intercessora lá do projeto. Não, Senhor, mas é porque o Senhor não sabe que eu cozinho muito bem. Sim, você cozinha muito bem, mas eu quero você só varrendo. Não, Senhor, é porque tu não sabe, Senhor. E ele não sabe. Sabe? Ah, ele sabe. Que colocou dentro de nós para somar no reino. Quem ele coloca do nosso lado para nos amassar, como fez Sara e Agar, mas para nos fortalecer. Porque eu tenho certeza que enquanto Agar amamentava Ismael, cuidava de Ismael, Sara deve ter aprendido demais. Olha, quando o menino nascer, já sei o que põe no umbigo. Quando o menino nascer, eu já sei como é que balanga para não dar cólica. Já sei como é que dá o banho. Já sei como é que faz. Porque a Agar estava lá. Aí a outra está do teu lado, frutificando. Ao invés de tu aprender, tu está lá dizendo: não é comigo. Podia ser bem eu, mas é ela. Minha irmã, aprenda. Em nome de Jesus. Abre o coração e floresça. Abre o coração e frutifique e aprenda com quem já está no caminho. Eu tenho uma longa jornada. Comecei agora. Aí o Senhor foi tão bom na minha vida e me deu a pastora Gerlane. Tem não sei quantos anos aí pastoreando. Estou aprendendo. Eu fico olhando para ela assim, porque as ovelhas que eu já tinha matado, ela está lá. Falei: pastora do céu, eu já tinha matado. Mas ela está lá. Paciência, a Jesus é tão bom que eu vou te colocar impaciente. Do lado daqui tem paciência. Que é para tu aprender, para não matar os outros. Aprenda com quem já tem Ismael. Com quem já está com a jornada grande. E você será bem sucedida. Porque a gestação de Agar, e eu encerro aqui, não impediu Sara de gerar. O filho da outra não vai te impedir de gerar. O projeto que Deus tem na vida da outra mulher não vai impedir você de frutificar para o reino. Olhe para a história de Sara e Agar e entenda: o filho de outra não anulou o filho da outra. Só multiplicou o povo de Abraão. Só aumentou. É assim que o Senhor quer conosco. Se andarmos juntas, somando para o reino de Deus, a gente só vai fazer o reino de Deus avançar na terra. Amém? Que o Senhor em Cristo Jesus te abençoe. Eu acho que teve umas irmãs que desidrataram hoje. Água para ela, gente, em nome de Jesus. Minhas irmãs,
nós vamos... Eu não sei se vocês estão meio acanhadas, mas agora, o nosso culto agora à tarde, ele chama Tarde de Prosa. É um momento de conversa, é um momento de bate-papo. A Luziene, Deus tem dado muita sabedoria para ela, né? E nós vamos pegar esse momento agora e vocês vão perguntar a ela questionamentos que vocês têm em relação, né, à família, a relacionamento, a ministério. Vocês vão ter agora, vamos abrir um bate-papo agora para vocês perguntar e ela responder. Talvez você tenha passado por uma luta de 1 ano, 2 anos, 3 anos e não sabe como lidar com isso. E, né, direcionado por Deus, ela vai estar respondendo algumas perguntas. Não fiquem acanhadas, né? Geralmente a gente fez o podcast, muitos comentários foi assim: nossa, como ela é sábia. E esse aqui é o momento, né? Deixa eu só ligar outro microfone. Já vai pensando aí na sua pergunta. Vocês perguntam, a Luziene responde. Já vai pensando na sua pergunta. Vou levar o microfone até você aí e você vai fazer a sua pergunta. Vamos lá, hein? Misericórdia. Então, vou deixar esse aqui com ela e vou andar com outro. Então, som. O que Deus pediu para Agar não foi uma coisa fácil. Se submeter, né? Voltar e se humilhar. Eu fico ouvindo muito testemunhos de muitas mulheres que passam por situações e quando se a gente for olhar com os olhos carnais, se a gente for olhar por nós mulheres, a gente vai ter uma reação que muitas das vezes não agrada a Deus, né? De abandonar o barco, de sair fora, de chutar o balde, né? E se a gente às vezes for pedir conselho para alguém de fora, alguém vai falar assim: não, mas por que você está suportando isso até hoje? Sai fora. Mas quando a gente procura Deus, Deus faz o que fez com Agar, né? Volta, se humilha, suporta. E só quem entende das coisas de Deus vai entender, né, o que Deus tem direcionado para a gente fazer. Quem quer perguntar? Tem alguma pergunta? Vamos lá. Deu certo aí? Não, mas era para ela. Eu vou lá. Eita, vamos lá. Miss Peliene, que pergunta você quer fazer? Oi. Paz do Senhor Jesus, pastora Luziene, tudo bem? A pergunta que eu quero perguntar para você: quando você falou, eis-me aqui, você esperava o quê de Deus? Quando você falou, eis-me aqui. Porque quando eu fiz a mesma coisa que você, subi ao monte, eu me sentia muito pequena no caminhar, no começo da minha caminhada. Eu me sentia um Zé Ninguém. As pessoas olhavam para mim e eu parecia que não era nada. Enquanto tinha uma pessoa do meu lado, todo mundo falava assim: é um vaso. E eu me sentia assim, como uma pessoa sem ninguém. E um dia eu cheguei até o monte e dobrei meu jeito e falei assim: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Mas qual é a tua vontade na minha vida? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Então, quando eu disse para Jesus, eis-me aqui, eu quero dizer que eu acho que a maioria das mulheres, de nós, falamos isso pro Senhor, a gente faz igual namorado que faz promessa, não tem? Tá apaixonado, não sabe o que tá dizendo. Foi isso de verdade. Eu estava apaixonada por Jesus. Eu vou. Aí quando o negócio começou a ficar extenso de Jesus, o que foi, Jesus? O que aconteceu aqui? Eu lembro que um dia, numa prova, sendo espremida, o Senhor falou para mim, num culto, Ele falou assim: eu estou provando as palavras que saíram de tua boca. Então, assim, eu realmente fiz uma declaração de amor para o Senhor, apaixonada. Mas eu não sabia o que de fato, o que era esse eis-me aqui. Agora, 12 anos caminhando com o Senhor, consigo ter uma dimensão do que é, né? Dizer eis-me aqui para o Senhor.
E a palavra do Senhor diz que quando a gente lança a mão do arado, a gente olha para trás, a gente não é digno dele. Então, se você disse eis-me aqui, prossiga. Chorando, doendo, mas prossiga. Amém. Glória a Deus. Quem mais tem alguma pergunta para fazer para a Luziene? A Luziene comentou aqui, gente, que ela estava não no casamento dela atual, mas que ela foi deixada pelo falecido marido dela 12 vezes. 12 vezes que ele ia e voltava, né, Luziene? 12 vezes. E o tempo todo ela ali, firme com Deus, firme com Ele. Então ela tem uma bagagem, uma estrutura para poder falar aqui com vocês, né? A Cícera está ali também, já contou um podcast, também passou algumas coisas assim, né, Cícera? Então esse é o momento. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Tem mais alguma pergunta? Não? As irmãs hoje estão tímidas. Quer perguntar, minha irmã? Quer perguntar? Eu vi que você está falando. Não se acanhe. O momento é agora. A paz do Senhor, irmãs. Eu gostaria de perguntar para a senhora, mulheres resilientes, o que é? Então, a palavra resiliente vai falar de força, né? De mulheres fortes. Mas eu falo que nós não podemos ser fortes. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então nós somos resilientes, fortes no Senhor. Sem Ele nós somos só amarguradas, imprudentes, tupetudas, às vezes insolentes, arrogantes, prepotentes. Mulheres resilientes, mulheres fortes no Senhor. Para o Senhor, com o Senhor. Então vou te fazer mais uma pergunta, porque isso é interessante, né? Você falou, a palavra resiliente é a gente se tornar imutável diante de algumas adversidades, né? Se manter firme. Mas algumas pessoas confundem isso em relação, leva até um pouco pro extremismo, de hoje trazer aquela questão das, como é que fala? As mulheres feministas, isso, né? Então hoje a gente está tendo aquelas mulheres que estão confundindo essa força com essa questão de ser feminista, de não depender de ajuda, de não se deixar ser ajudada e de ser essa questão de um pouco uma mulher masculina. O que você tem a dizer em relação a isso? O feminismo ele não combina com o cristianismo, né? Se você for estudar, na verdade, ele não tem a ver com ser forte. Ele tem a ver com te tirar do papel ao qual você foi criada. Então, a resiliência não tem a ver com o feminismo. Não tem a ver com não se deixar ser cuidada. Na verdade, quando a gente cede para viver aquilo que o Senhor nos chamou, nós estamos sendo resilientes aí. Porque o nosso ego, a gente quer estar sempre por cima. Mas se submeter igual a Agar fez, isso é ser resiliente. Porque é muito mais difícil você se submeter do que você se ensoberbecer e querer fazer do seu jeito. A resiliência não está em eu me sobrepor. Está em, de fato, eu entender que é o Senhor que vai me formar. Não é o que o povo fala. Eu não dependo de ninguém. Você pode olhar aqui uma pessoa, uma mulher principalmente, que diz que não depende de ninguém. Eu conheço mulheres que se formaram, fizeram faculdade, ganham muito bem, mas que hoje vivem só, tomam antidepressivo, têm síndrome de pânico, não são felizes e ainda com a conta abarrotada de dinheiro não conseguem ter contentamento. Porque ela confundiu o que é de fato ser forte. Ser forte é você ser imutável. Ser imutável em quê? Naquilo que o Senhor te chamou para ser. Mulher. E o Senhor nos chamou para ser auxiliadoras, para ser cuidadosas, para servir, para conduzir, não para mandar, mas conduzir, direcionar. Então a gente não pode confundir essas palavras que o mundo está dizendo aí fora. Você não precisa de ninguém. Não, eu preciso. Eu não sei vocês, mas eu preciso. E eu vou falar, é muito bom ser cuidada. Se você se deixa ser provida, ser cuidada. Eu odeio pagar conta. Graças a Deus que eu tenho quem pague. Deus é misericórdia. Então assim, não confunda não. É porque eu posso. Às vezes a situação vai pedir que você tome uma certa postura. Mas que essa postura seja tomada no direcionamento de Deus. Pelo Senhor.
E não para que você se ache autossuficiente e achar que dê conta de tudo. É por causa de mulheres que acham que dão conta de tudo que a gente vê tantos lares adoecidos. Tantas famílias destruídas, tantos adolescentes, tantos filhos sendo destruídos por causa de mulheres que acharam que podiam fazer, de cumprir o papel tanto da mulher como o papel do pai. Deus não errou. Ele deu a cada uma de nós uma função e deu a cada um dos homens também a sua função. Então não confunda. Resiliência é ser imutável. Ser imutável em quê? Ser forte em quê? Naquilo que o Senhor te chamou para ser. Então seja mulher, mediante aquilo que a palavra do Senhor te ensina e te conduz. Mais alguma pergunta? Sim, vamos. A paz do Senhor, pastora. A pergunta que eu queria fazer para você, porque eu também, eu tinha um marido, vou dizer que tinha, né? E ele também, a gente já se deixou 15 vezes. A última vez agora, ele foi, já está com 1 ano e 4 meses que ele foi, ele não voltou mais. Mas porque você falou que o seu também te deixou 10 vezes. 12 vezes, né? Aí você ficou esperando ele, ou você ficou orando por ele, pedindo o Senhor para restaurar, ou para Deus fazer a vontade dele no seu casamento? Uma semana antes dele sumir, eu fiz uma oração ao Senhor, sentada num poço. Estava Eliseu tinha 1 ano e 9 meses e estava grávida do Ezequiel de 3 meses. E eu sentei num poço, porque o meu falecido marido, quando ele estava no mundo, ele não queria só ir para o mundo, ele queria que eu fosse com ele também. E aí eu falei para o Senhor, sentado em cima do poço, eu falei, eu não acredito que o Deus que me tirou do lamaçal do pecado quer que eu viva com um homem que acorda crente e dorme desviado. E eu não acredito que o Senhor quer que eu viva com um homem que quer que eu volte para o mundo, que é de onde o Senhor me tirou. E eu abri meu coração para o Senhor, porque eu não casei sem orar. O Senhor, eu casei com resposta de Deus, com o Senhor falando. Mas naquele dia eu falei para o Senhor, eu vou morrer nesse deserto, mas eu não vou largar o meu marido. Se o Senhor é o Deus que falou para mim quando eu tinha 20 anos, que tinha um chamado na minha vida, o Senhor vai fazer. E eu falei para o Senhor, o Senhor está me vendo? Eu falei desse jeitinho. Falei, está, porque o Senhor não é cego. Mas eu vou dizer para o Senhor, não vou largar o meu marido. Se o Senhor tem uma obra na minha vida, faça o Senhor. Porque eu amo o meu marido. E eu falei para o Senhor, um dia eu fui profeta. Hoje eu sou vale de ossos secos. O Senhor vai mandar alguém para profetizar ou alguém para me enterrar, porque morta eu já estou. Não tenho estrutura emocional, não tenho estrutura financeira, não tenho estrutura espiritual e psicológica. O Senhor vai mandar alguém para enterrar ou alguém para profetizar, porque morta eu já estou. Com essas palavras eu falei com o Senhor. E naquela noite eu peguei o Eliseu e fui ao culto. E quando eu cheguei no culto, o pregador, quando ele pegou o microfone, ele disse com essas palavras: hoje eu vim pregar Ezequiel 37. Mas eu não vim pregar para você, que é o profeta. Eu vim pregar para você, que é o vale de ossos secos. O Senhor manda eu te dizer, receba ligamento, ligamento é comunhão com o Pai. Receba carne, carne é sustento. Receba espírito de vida e volte a ser o profeta que você era. Naquele dia eu sabia que o Senhor tinha dado uma sentença. Com 7 dias ele foi embora e nunca mais vi ele. E realmente eu nunca mais vi ele. Nunca mais vi ele. Quando eu vi foi no caixão. Quando ele morreu, quando me deram a notícia que ele tinha morrido. Mas eu falei para o Senhor que eu não ia largar ele, porque eu tinha casado para viver. Eu falei, se o Senhor fez a promessa, o Senhor é poderoso para fazer. E é lógico que depois, na gravidez do Ezequiel, sozinha, caminhando, do jeito que o Senhor me deu uma ordem para que eu não saísse de onde eu estava. Embora algumas pessoas quisessem me ajudar para que eu saísse daquele lugar, o Senhor me deu uma ordem que eu não saísse. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, eu orei, o Senhor respondeu. O Senhor falou, eu não casei sem orar. Então, por que isso aqui? E eu lembro que nitidamente eu ouvi a voz do Senhor falando para mim: Zene, eu faço a promessa da terra prometida, eu dou o Canaã, mas os gigantes quem tira é você. O Vando não quis tirar os gigantes da terra, ele fez uma escolha. Então assim, escolha o que o Senhor escolher. Se o Senhor te mandou esperar, espere. Se o Senhor te mandou soltar, solte, mas espere a resposta do Senhor. Porque o que o Senhor fez na minha vida não significa que Ele vai fazer igualmente na tua. Mas eu te garanto que a vontade dEle é boa, perfeita e é agradável. Amém. Mais alguém? Alguma pergunta?
Amém. Sobre ministério, sobre relacionamento, sobre filhos, né? A Luziene também tem um testemunho que esse ex-marido seu, você depois descobriu, né, que ele tinha, não sei se você comentou comigo, não sei se era autista, algo assim, que depois você foi entender, né? Na verdade, hoje eu sei que eu tenho 2 filhos especiais, que é o Eliseu e o Ezequias, que é filho dele, do Vando, né? E hoje eu entendo que as guerras que o Vando vivia não eram só espirituais, eram neurológicas também. Porque por causa do problema do Eliseu e do Ezequias, né? Então, assim, às vezes você está guerreando e você acha que é só espiritual e é físico. Eu nunca tive ciência, nunca tinha ouvido falar de autismo, nunca tinha ouvido falar de tantas outras coisas. E com o Eliseu e o Ezequias, cada dia é um aprendizado, né? O Ezequias tem dia que passa a semana comendo cuscuz, de manhã, tarde, de noite, não tem nada que faça ele comer outra coisa. E se você não fizer, ele vai ficar com fome. Então, o Ezequias tem dias que fala para mim assim, mãe, minha cabeça está esquisita. E era igualzinho o genitor dele falava, né? Minha cabeça hoje está esquisita. Mas eu achava que era só batalha espiritual. Então, assim, eu não tinha entendimento, não tinha mesmo, nunca nem tinha ouvido falar, né? Mas hoje eu sei que não era só espiritual. Havia algo a mais, né? Neurológico. Fazia ele agir como ele agia. Amém. Mais alguma pergunta? Não? Amém. Luziene, Deus abençoe sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé?